Bom dia a todos. Hoje nós estaremos vendo as três partes do jogo, que são o início da partida, o meio e o final da partida, que são os lances finais, até o momento do checkmate. Bem, no início da partida, você deve liberar o maior número de peças possível, tá? De acordo com a movimentação do seu adversário, é lógico. Procurar dominar o centro, fazer o roque assim que puder. Tá? O roque é uma jogada de defesa, ok? Agora, tudo isso você deve fazer sempre prestando muita atenção no seu rei, em defender o seu rei, ok? Eu já deixei aqui algumas movimentações que podem ser feitas. Você deve estar percebendo que tem peça ameaçando capturar outras. Porém, a captura ela só ocorre se você achar interessante. Então, quando você captura uma peça, é porque aquela captura é interessante para você. Tá? Então, eu só coloquei as peças aí na posição para você ver que todas elas estão atacando o centro, como eu falei, e você liberou o maior número de peças que você poderia liberar, ok? Então, início da partida, sempre você deve prezar em abrir o maior número de peças e liberar as peças para o jogo, ok? Bem, agora nós vamos ver uma jogada que é considerado um lance de defesa, porém você vai realizá-la no momento oportuno. Lembrando que, para realizar essa jogada, você não pode ter movido o rei e nem a torre, ok? Se você quiser realizar essa jogada, você tem que ter o espaço livre entre o rei e a torre, ok? Para poder realizá-lo. Bem, como que você vai fazer essa jogada e como que ela chama, Essa jogada chama-se roque e pode ser realizada desse lado ou daquele, e daquele lado a gente chama pequeno roque, desse lado grande roque. Bem, o pequeno roque a gente vai realizar da seguinte forma: prestem bastante atenção. Quando você for realizar essa jogada no xadrez online, se você pegar a torre para mover e realizar o roque, você não vai conseguir, porque a jogada é realizada, primeiro move-se o rei, lembrando, a gente usa somente uma das mãos para mover as peças, Então você vai pegar o rei, andar com o rei 2 casas e colocar a torre na casa que o rei saltou, tá? Esse roque é o pequeno roque. Para realizar o grande roque, faça o mesmo movimento para o outro lado, 2 casas, e a torre ocupa a casa que o rei saltou, tá? Vocês devem ter percebido que o rei andou 2 casas, não é isso mesmo? Então, quando eu realizo o roque, por que você tem que mover o rei primeiro? Porque quando eu movo o rei 2 casas, ele fugiu da característica dele, que é andar uma casa só. Então, ele andou 2 casas, eu estou dizendo, eu vou realizar o roque. Então, movi 2 casas, a torre veio para cá. A mesma coisa do pequeno roque, ok? Bem, com relação ao meio de partida, nós vamos pensar o seguinte: o meio da partida é quando já ocorreram capturas, troca de peças, e aí o jogo ficou mais aberto. Então você deve estar preocupando bastante com a sua defesa, antes de você atacar, porque muitas vezes a gente pensa que a defesa não é tão importante. Porém, se você tiver uma defesa boa, você facilita o seu ataque. Por quê? O jogador adversário terá que
abrir a sua defesa para poder ameaçar o seu rei, ok? E no final da partida, você deve procurar combinar a movimentação das peças para alcançar o objetivo, que é o checkmate. O checkmate é quando você ameaça o rei e ele não tem saída, ok? Bem, estas três situações, né, de início, de meio e de fim, elas vão variar muito. Por isso que o xadrez ele é uma coisa que não tem fim, as movimentações. Muitas opções de jogo, né, muitas opções de movimentação. E aí o que ocorre? Quando você fecha, né, você faz uma movimentação, se o seu adversário responder de uma forma que você não esperava, você vai ter que pensar o que ele está fazendo. Então, sempre pensar por que o meu adversário realizou esse movimento. Então, às vezes, a gente ignora o movimento do adversário. Então, prestem bastante atenção nisso, ok? Então, eu desejo a vocês uma boa participação nos jogos, observando sempre o que eu falei aqui, ok? Muito obrigado e um bom dia.